Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciando aqui a nossa série Livres. Hoje, São Paulo inaugura a lamentável fase vermelha neste ano de 2021 e nós vamos estar juntos nos próximos, contando com hoje, 14 dias para entender que somos livres por Jesus. Podemos estar presos pelas circunstâncias, mas estamos livres em Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse minutinho prévio aqui nós vamos utilizar para compartilhar esta live aqui na página da Igreja do Germânia. Só mais um instantinho. Muito bem. Momentos prévios aqui para o início da nossa reflexão. Você pode aí aproveitar para compartilhar também o link da nossa live. E aí nos comentários do Face, colocar aí o seu pedido, o seu agradecimento de oração, ok? Bom dia, irmã Rita Jacinto, seja bem-vinda. Em Brasília, 6 horas da manhã, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou livre, livre para adorarmos a Deus, livres para adorarmos a Deus. Amém. Bem-vindos todos. Durante esses dias de lockdown, você pode estar aí ligadinho com a gente a partir desse horário para uma reflexão na Palavra de Deus. Série Livres. 6 horas e 1 minuto. Graças a Deus somos livres, não é? As circunstâncias podem até nos prender, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Amém. Arte Trio, cantando a música O Filho do Homem. E ele, de fato, nos libertou, por isso somos livres. Bem-vindo, Igor Nardelli, bom dia. É um privilégio estarmos juntos, irmã Anésia, seja bem-vinda também. Quero convidar a todos para uma rápida oração, a fim de que possamos então meditar na Palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por mais um amanhecer com vida, paz, saúde e, acima de tudo, liberdade em Cristo. Vamos abrir a Tua Palavra neste momento e pedimos que humildemente fale aos nossos corações e permita, Senhor, que durante esses dias de lockdown, aqui em nosso estado, nós possamos ter a Tua proteção diante de tantas dificuldades, mas acima de tudo que nesta crise econômica, de saúde,
entre tantas outras crises, nós possamos priorizar nossa comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Sempre aí o seu like é muito importante. Irmã Zélia Marques, seja bem-vinda, para que a mídia considere aí relevante a nossa meditação. Você pode, à medida que ouvir aqui a nossa reflexão, também deixar aí o seu pedido, o seu agradecimento enquanto meditamos na palavra. Eu queria chamar aí a sua atenção para o Evangelho conforme Mateus. Evangelho conforme Mateus, no capítulo 8, a leitura do verso número 26, onde a gente lê assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 26. O contexto desta história que se passa na vida de Jesus e seus discípulos está um pouquinho antes, no verso número 24. Este é o contexto das palavras de Jesus. E para descrever essa tempestade, Mateus ele usa um termo na língua grega, e este termo é um termo bem específico na língua grega. É o termo seismos. A palavra é familiar em termos que a gente ouve em português como sísmico, sismógrafo, sismologia, sismografia, sismômetro. Ela vem desta origem para o português. E todas estas palavras, ligadas ao termo seismos, elas estão relacionadas a grandes abalos físicos. O termo é utilizado por Mateus em duas outras ocasiões, ok? Este mesmo termo aqui de Mateus 8:26, ele usa em duas outras ocasiões. Primeiro, na morte de Jesus, quando o Calvário estremeceu em sua vitória sobre o pecado. Isso está lá em Mateus capítulo 27, dos versos 51 a 54. E também Mateus usa este mesmo termo grego, seismos, na ressurreição, quando os sepulcros foram sacudidos em seu triunfo glorioso sobre a morte. Mateus capítulo 28, verso número 2. Então, para que ele possa realmente nos fazer entender o que aconteceu, este termo seismos, ele é usado nesses três contextos de Mateus. Ao falar então deste grande seismos, irmão Sebastião, irmã Ticiana, bom dia. E ao falar justamente destes seismos, Mateus ele não está se referindo a algo comum, a algo de pequeno porte. Estamos conversando aqui sobre Mateus 8, verso 26. Mas quando Mateus usa esse termo, nesse contexto de Mateus 8, 26, ele fala de um maremoto, ok? Fala aí de um tsunami, uma formidável manifestação sísmica, conforme percebida por ele e os seus amedrontadíssimos colegas dentro da embarcação. Às vezes a gente pode ver aí alguma gravura, algum desenho, ou até mesmo algo na televisão, como um filme que possa tentar retratar aqui este quadro de Mateus 8:26, mas com umas ondinhas assim, não é? Controláveis. Mas o que Mateus quis descrever não era isso, não. Era realmente um grande maremoto, algo assim como um tsunami. Não é por acaso que eles temeram tanto que o barquinho agora estava no olho desse furacão e coberto por ondas gigantescas, sendo varrido por ventos poderosíssimos. A embarcação era extremamente frágil e eles estavam sendo arremessados para lá e para cá. Irmã Zélia, irmão Sebastião, Igor, Ticiana, irmã Rita. Será que a nossa vida também tem sido como um seismos? E eu e você temos nos sentido para lá e para cá,
num grande maremoto, num tsunami de problemas, de lutas e dificuldades? Veja, não há nenhum problema em ter medo. Quando a gente olha para o que está acontecendo hoje aí ao nosso redor, muitas pessoas não se dão o direito de ter medo. Os discípulos tiveram medo dentro desse barquinho e diante dessas ondas tão poderosas. A viagem, afinal, não era uma espécie de um cruzeiro pelo Caribe. Não. Duas lições básicas eu e você podemos aprender nesta passagem de Mateus 8, verso 26. E uma delas é: estar com Cristo no barco significa molhar-se pelas ondas, sentir o gosto do sal nos lábios e ser sacudido por ventos que nós não podemos controlar. Você percebeu bem isso? Um detalhe aqui chama bem a atenção. Cristo no meu e no seu barcos. O fato de nós termos Cristo dentro do nosso barco não significa que a gente não vai ser aí chacoalhado, não significa que a água do mar não vai invadir a nossa embarcação, nos molhar, que não sintamos este gosto da água salgada e também ainda não sejamos atingidos por ventos que nós não podemos controlar. Enquanto estamos aqui celebrando a vida e iniciando esse sábado em comunhão com Deus, na presença dele, nós sabemos de muitas pessoas queridas que estão entre a vida e a morte, num leito de UTI, ou em alguns casos que já acontece inclusive em São Paulo, na fila de espera por um leito de UTI. Então, nada melhor do que eu e você tomarmos uma decisão para que a gente possa fazer a viagem da nossa vida. Convidar Jesus para o nosso barco. Porque os seismos, o maremoto, o tsunami, atinge a todos. Mas a diferença está em ter Jesus na nossa companhia. O que não impede, num primeiro momento, na primeira lição básica de hoje, de sermos atingidos pelos ventos, pela tempestade, de sermos molhados. Mesmo na companhia de Cristo, eu e você somos por aflições, somos envolvidos por sepultamentos de parentes, enfrentamos enfermidades e toda sorte de problemas. Ok? Pode ser o desemprego, pode ser aí alguma dificuldade de relacionamento, porque esta convivência intensa, não é, dentro de casa, irmã Anésia, é um desafio. E eu e você então temos esta oportunidade, irmã Iraci, de podermos de fato desenvolver o senso da presença de Jesus no nosso barco. Mas lembre-se, Mateus 8, 26, a primeira lição é de que mesmo com Jesus no barco, eu e você vamos ser envolvidos por aflições, por dificuldades. Em segundo lugar, a segunda lição, na experiência com Cristo, o que realmente conta não é a tempestade, mas quem está ao nosso lado, ou melhor, com quem estamos no barco. Irmãos, amigos, isso é extraordinário. E eu não sei se em algum momento você já parou para refletir sobre este verso de Mateus 8, 26. São duas verdades extraordinárias que nos dão este sentimento de liberdade nesta série que vamos fazer nos próximos 13 dias. Porque eu e você, todos nós, temos um barco. A nossa vida é uma viagem. E este capítulo 8, verso 26, nos ajuda a refletir, primeiro, que Jesus está conosco nesse barco. E isso não vai impedir de que eu e você
possamos nos ver cercados pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades pelas quais todas as pessoas passam, inclusive aquelas que não fazem questão da presença de Cristo no barco. E a segunda lição é justamente quem eu e você escolhemos que esteja nesse barco. Quem vai conosco? Que é justamente o contexto do verso número 24. A Bíblia diz em Mateus 8, 24 que Jesus dormia. Olha só. E o termo usado aqui em Mateus 8, verso 26, é o termo de seismos, que significa um maremoto, um tsunami, ventos incontroláveis. E Jesus dormia. Já quando a gente volta a nossa atenção para Marcos capítulo 4, verso 38, é dito que ele dormia no lugar mais exposto da embarcação. Olha que interessante. Interessante é essa passagem. Eu vou pedir licença para lê-la na Nova Bíblia Viva. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra comigo aqui em Marcos, no capítulo 4. Irmã Zélia, irmã Nésia, Ticiana, irmã Rita, irmã Iraci. Nós vamos ler aqui o Evangelho conforme Marcos, no capítulo 4, a leitura do verso número 38. Eu vou ler até o 37 para destacar de novo esse termo seismos. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Então, a partir de hoje, você já sabe, é o termo ligado a maremoto, tsunami. Ondas enormes começaram a rebentar sobre o barco de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Marcos 4:37. Agora vou ler o Marcos 4:38. Jesus estava dormindo. E veja o que diz Marcos: na popa do barco, com a cabeça numa almofada. Extraordinário Jesus, né? Estava no lugar mais exposto, na popa do barco, dormindo com a cabeça numa almofada. E é interessante, Jesus agora está dizendo para você e para mim: tenha calma, Zélia, tenha calma, Iraci, tenha calma, Nésia, tenha calma, Sebastião, se acalme, Ticiana, se acalme, Rita, se acalme, Igor, se acalme qualquer um de nós que estamos em meio a esta tempestade. Jesus diz: acalme-se. Jesus está dizendo para você, às 6h16 deste dia 6 de março, acalme-se. Eu estou no seu barco. Você acredita nisso? Amém por isso? Jesus está nos dizendo: tenha calma, eu estou aqui. Você pode descansar e veja como eu vou abaixar a crista desse tsunami. Porque foi isso que ele fez. Diz a palavra, né, que ele disse para o mar ficar quieto. Eu vou continuar lendo aqui Marcos capítulo 4, verso 38. Os discípulos o acordaram bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando. E o Senhor nem se importa. Marcos 4:39. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Marcos 4, verso 39. Meu amigo, minha amiga, de fato, Igor, não há dinheiro no mundo que nos pague a paz que Cristo dá em nossos corações. É exatamente isso, em meio às nossas tempestades. Eu não sei como é que está o seu barco hoje.
se ele está passando por alguma calmaria, mesmo em meio à pandemia, ou se o seu barco tem sido agitado para lá e para cá por ondas que, conforme a gente viu aqui no contexto de Marcos 4, parece que o barco vai ser destruído pelas ondas. Mas você precisa ter uma noção de quem está com você no barco. De que essas ondas, independentes de elas terem atingido a sua embarcação, a embarcação da sua vida, irmão Milton Porto, independente de tudo isso, de você estar sendo chacoalhado para lá e para cá pelos problemas, é importante você ter a noção de quem está no seu barco. E interessante que ele está na parte mais exposta do barco. Atente para isto. Jesus estava dormindo na popa do barco, no lugar mais exposto. E em meio ao maremoto, ao tsunami, fracos como nós somos. Os discípulos foram lá chacoalhá-lo, acordá-lo. Mestre, o senhor não está vendo? O senhor não se importa com a tempestade que está na minha vida? Eu fui enganado, estou desempregado, eu estou doente, alguém que eu amo está doente. Olha a tempestade que está no meu barco. Estou com dívidas, estou com problemas de relacionamento, problemas com um filho, com uma filha. O senhor não se importa? Os que conviviam com ele pessoalmente, por um momento tiveram esta reação: o senhor não se importa? E sabe o que chama atenção para você e para mim, e o que é maravilhoso quando a gente estuda sobre Jesus de forma pausada e quieta, no começo do dia, sem ter o celular aí tocando, nem barulho demais. Nenhum barulho em São Paulo é difícil, né? Mas está bem mais calmo hoje. Sabe o que chama atenção aqui nesse aspecto do relacionamento com Jesus? Quando os discípulos vão acordá-lo dessa forma, digamos, com esta falta de fé que eles tinham, como eu e você, Jesus não repreendeu os discípulos. Você percebeu isso? Jesus repreendeu a tempestade. Se preocupe em clamar por Cristo em meio à sua tempestade, demonstrando que você tem falta de fé, que você chegou até a pensar como os discípulos pensaram, que Jesus não se... Você pode ter a certeza de que Ele está do seu lado e Ele vai repreender a tempestade para que ela se acalme, porque Ele está ao seu lado. Então, eu queria convidar você a meditar nesta certeza de que, independente das circunstâncias, da tempestade, Jesus está no seu barco. Às 6h22, eu quero então convidar você a fazermos juntos uma oração, para que no início desta jornada, a jornada livres, nós possamos ter a certeza de um Deus que está conosco no nosso barco. Independente das circunstâncias da tempestade que estejamos passando, ou mesmo na calmaria, Ele está no barco. E o poder e o amor dele são tão grandes por você que, quando necessário, Ele vai repreender a tempestade e vai sempre te amar, porque é isso que Deus faz, Ele nos ama. Vamos orar? Pai querido que está no céu, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio de termos a sua companhia no barco da nossa vida. Obrigado, Senhor, por se fazer presente, mesmo quando nós sentimos que estamos, pela falta de fé,
a gente se sente sozinho em meio a essa luta, essa dor, essa dificuldade das tempestades em nossa vida, o Senhor está do nosso lado. Então, Pai que está no céu e está agora ao lado de cada pessoa que está conectada conosco agora, ou que venha a fazer isso mais tarde, por favor, humildemente, repreenda a tempestade que está ao nosso redor. Pode ser que alguns estejam passando por luto, por problemas relacionados à saúde, ao emprego. Estão preocupados porque diante deste lockdown foi decretado aqui no estado de São Paulo, podem vir a ter problemas com seu emprego, com seu comércio, com a sua iniciativa de empreendedorismo. Senhor, o futuro é incerto. O maremoto, o tsunami, é forte demais. Nosso barco é frágil, já está cheio de água. Por favor, Deus, humildemente, acalma a tempestade. Esteja com todos os pedidos e agradecimentos que foram descritos aqui durante nossa mensagem. Esteja em especial com as pessoas que estão enfrentando a Covid, lutando pela vida, nos mais variados graus da doença, níveis da doença, outros que sofrem outras enfermidades também. E por favor, Deus, durante esta semana nós vamos orar humildemente pedindo: tenha misericórdia do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade. Pai, por favor, acalma a tempestade da pandemia. É esse o nosso maior pedido hoje. Livra-nos da pandemia. Permita que possamos realmente ter outra oportunidade de voltar à normalidade ou parecido com isso, e que tenhamos força renovada para proclamar o Teu Evangelho. Mas nós confiamos, e neste primeiro dia da nossa série, nós estamos pedindo humildemente: Senhor, acalma a tempestade chamada Covid-19. E assim como foi com os discípulos, sabemos que toda a sua voz, toda a sua ordem, ela é obedecida. Confiamos no Teu poder. Dá-nos um sábado na Tua presença e perdoa os nossos pecados. Volte logo para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, muito obrigado por este primeiro dia de reflexão da série Livres. Lembrando aos meus irmãos do Jardim Germânia e do Jardim Campo de Fora, nesse processo aí dos próximos sábados, não é? Hoje e o próximo, estaremos então com nossas igrejas fechadas ao público, transmitindo os cultos 100% e a escola sabatina 100% pela internet, ok? Então, a partir das 10 horas, conecte-se aí na escola sabatina e depois, na sequência, vamos ter o culto divino. Nas duas igrejas, iniciamos uma semana de oração de mordomia cristã. Nosso capelão Felipe Bauer irá falar na igreja do Jardim Germânia. E nosso irmão Wagner Melo, obreiro da nossa Superbom, vai falar para nós no Jardim Campo de Fora, ok? Então, durante todo esse processo, de hoje até o dia 19, vamos estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã, e nossas igrejas não estarão abertas ao público, teremos a adoração 100% online. E lembre-se, amanhã estaremos juntos, sempre lembrando e refletindo: se o Filho o libertar, verdadeiramente você será livre. Deus te abençoe e até amanhã.